Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã, que, como diz lá no Salmo 119, versículo 17, que a generosidade do Senhor te alcance, para que você viva e venha observar a palavra do nosso Deus. E hoje, nessa manhã, nessa devocional, eu gostaria de ler com você Jó, capítulo 1, versículo 7 em diante, que vai dizer assim para nós: Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe ele a sua casa e tudo quanto tem? Obra das suas mãos o abençoaste, e os bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do nosso Deus. Aleluia, que Deus te abençoe através dessa palavra nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero falar contigo, né, que é o próprio Deus que testemunha para Satanás a respeito de Jó. Deus fala para Satanás: observasse o meu servo Jó? Não há homem semelhante a ele na face da terra. Para o Senhor, Jó estava no topo. Jó, né, não existia homem semelhante a ele na terra. Né? Que privilégio, que palavra, que elogio foi esse, né? Que coisa sobrenatural, né? Eu fiquei pensando, refletindo, né? Que realmente esses elogios, né? Esse testemunho que Jó recebeu da parte de Deus possa ser um desafio, possa ser um incentivo para a minha vida, para a tua vida, a viver uma vida que agrade o nome do nosso Deus. Assim como está escrito lá no Salmo 37, versículo 4, agrada do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã é: como é que você tem vivido nessa terra? Você tem andado em retidão? Você tem vivido no temor do Senhor? Você tem se desviado do mal? É como diz lá no Salmo também 139, versículo 23 e 24, dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Que essa postura nós possamos ter também diante do nosso Deus. Né? Que assim como Jó, que viveu uma vida que agradou o coração do nosso Deus, assim também nós possamos, né, no nome de Jesus, ter esse mesmo desejo em nome do nosso Deus. Aleluia. E outra coisa que nós observamos aqui nesse texto é que Jó, ele começa a questionar Satanás, né? Satanás começa a questionar a fidelidade de Jó, a retidão de Jó, né? E a teologia de Satanás era essa: as pessoas só servem ao nome do nosso Deus, ao Senhor, porque elas recebem bens, porque elas são abençoadas, porque elas são protegidas. E nós temos que entender, querido, que a verdadeira fé não está baseada nas circunstâncias, seja favoráveis ou não. Né? Nós temos que aprender a amar ao nosso Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. E Jó, ele vivia dessa maneira. Que nós possamos também caminhar desta maneira, em nome de Jesus.
Né? Uma outra coisa, querido, nós podemos observar que Satanás, ele tocou em tudo que Jó possuía. Ele tocou nos bens de Jó, ele tocou na família de Jó, e ele tocou na saúde de Jó. Tudo para levar Jó a amaldiçoar o nome do nosso Deus. Jó, né, ele foi ali tocado por Satanás para que ele pudesse amaldiçoar. Mas a gente sabe da história que Jó, ele não amaldiçoou o Senhor. Né? Satanás queria provar que o amor de Jó era superficial. E eu quero dizer que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, Satanás, ele vai agir, né, na minha vida, ele não vai encontrar nenhum espaço, nem na tua, em nome de Jesus. Mas ele vai tentar tocar naquelas pessoas que nós amamos. Eu quero dizer que Deus, né, ele permite Satanás tocar na nossa vida, não para nos destruir, mas sim para nos aperfeiçoar. E eu e você temos que entender, meu irmão, minha irmã, né, que Satanás, ele não tem um poder ilimitado, né? Ele só nos toca por causa da permissão que Deus dá a ele. Se Deus não der permissão, ele não vai nos tocar. E se a gente não der brecha, ele não vai nos tocar. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Né? E nós podemos observar também que Jó, diante dos ataques de Satanás sobre a vida dele, sobre a sua família, a palavra de Deus diz que Jó, ele rasgou o seu manto e ele chora, mas ele adora o nome do nosso Deus. Jó, né, nós podemos dizer assim que ele não negou a sua dor, mas ele chora e clama ao Senhor, ele adora ao Senhor e ele decide continuar confiando no Senhor e na sua soberania. Que eu e você também, né, diante dos ataques do inimigo na nossa vida, nós possamos decidir permanecer firme, confiante no nome do nosso Deus. Saber que Deus está no controle de toda e qualquer circunstância da nossa vida. Que a vida de Jó seja um exemplo para a minha vida e para a sua vida. E que a gente também possa decidir caminhar com o Senhor, confiante, né? Sabendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe através dessa devocional de hoje, em nome de Jesus. Amém.